Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos aqui de volta com o livro do profeta Oséias. Oséias, o nome Oséias significa salvação, mais especificamente, salvação de Deus. Até hoje, né, eles utilizam esses nomes, que na língua hebraica tem um significado que muitas vezes está relacionado com o agir de Deus e em outras situações com o estado emocional, psicológico. Por exemplo, um nome muito comum, Maria, né? Ou Mara, que significa amarga, ou amargura, ou amargor, que expressa a condição de tristeza na qual se está vivendo em decorrência de algo que muitas vezes não é necessariamente o casamento, a família ou o filho a filha que nasceu, mas o estado espiritual do povo ou da nação. Da mesma forma, o livro do profeta Oséias, ele é rico em símbolos, e esses símbolos são riquíssimos em significado. Oséias significa salvação de Deus, mas salvação de quê? Salvação de quê? De que Deus está salvando? Então vamos ao início aqui. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filhos de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Oséias, também Amós, nesse período profetizaram no reino de Israel, ou reino do norte, tá? Nesse período, a nação, o povo já havia sido dividido, o estado havia sido dividido em dois reinos. O reino do sul era chamado de Judá, e o reino do norte tomou para si o nome Israel. O importante é sabermos, nesse contexto, é que o reino do norte estava experimentando um crescimento econômico bastante significativo. A nação de Israel tornou-se próspera, muito próspera. Acordos econômicos e também a posição privilegiada em relação a rotas comerciais, pactos celebrados com outras nações que envolviam não só a questão econômica e administrativa, mas também o culto e a religião. Então, em contraste com o crescimento econômico, estava ocorrendo uma decadência espiritual no contexto do pacto celebrado com Deus, no contexto da aliança com Deus, tá bom? Porque esses cultos idólatras eram muito pomposos, tá? Davam sinais evidentes de uma prosperidade intensa. Eles se mostravam bastante atrativos. Eu tenho como parâmetro não para justificar, não para justificar o erro do povo ou da nação. Não que todos no Reino do Norte fossem idólatras. Não que todos no Reino do Sul fossem fiéis a Deus. Não é isso. Não é isso de que se trata a profecia. A profecia se trata do estado de decadência espiritual da nação como um todo, o que não significa que todos daquela nação estavam debaixo da maldição ou do pecado. Nós vemos isso muito claramente, muito fácil na vida do rei Salomão, À medida em que o reino dele foi ganhando força, na medida em que ele foi se fortalecendo como o monarca, como o filho de Davi, o descendente de Davi, o escolhido de Deus, o homem que foi preparado por Deus para a edificação de um magnífico templo para a adoração do Deus Altíssimo, além de inúmeras outras construções para si mesmo que ele fez, não só em Jerusalém, mas também por todo o território, por todo o povo. À medida em que ele buscava incansavelmente uma sabedoria alternativa, uma sabedoria que confrontasse ou que equivalesse à sabedoria que havia sido concedida pelo Deus Todo-Poderoso de forma gratuita, ele também foi enfraquecendo o seu coração. Alianças políticas com viés aí
com viés ao desenvolvimento econômico, práticas comerciais que haviam sido proibidas, e ele se dedicou muito intensamente a tudo aquilo, praticamente esticando a corda até para ver onde seria capaz de chegar. Inúmeros casamentos envolvendo celebrações, tolerância a práticas religiosas condenáveis. E nós vemos que no fim da sua vida, Salomão sucumbiu de forma terrível à idolatria, a ponto de, de se entregar às práticas mais abomináveis conhecidas naqueles dias, que envolviam sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças a diversas entidades que ele sustentou em Jerusalém, nos arredores e por todo o Israel. E nós vemos esse mal que se abateu sobre a vida de Salomão, o mais sábio dos homens e o mais tolo dos sábios, também se evidencia na história do povo, da nação. Os riscos aos quais as pessoas são levadas através da busca irrefletida e inconsequente de algo que Deus concede gratuitamente, mas ele quer por ele mesmo, querendo fugir da dependência de Deus, querendo fugir do relacionamento com Deus, querendo viver do seu próprio jeito, da sua própria maneira, como na música, né? Como foi com Salomão, está ocorrendo também com Israel, com o reino do norte. O coração humano, o espírito humano tem essa tendência. Quando se deixa inclinar, a vontade humana tem esse poder de busca incessante. Muitas pessoas dedicaram as suas vidas a algo e ficaram marcadas, registradas na história, essa trajetória dessa busca intensa. Alguns conseguiram, outros chegaram perto e muitos não. Mas nós sabemos que o espírito humano, o coração humano, quando se deixa levar de uma maneira irrefletida, acaba fazendo com que a pessoa se torne escrava daqueles sentimentos. Aí vem a obsessão, vem os transtornos, vem a escravidão, a dependência, né? A busca incessante de algo que, segundo a própria pessoa busca compreender, é o que justificará a sua existência. A palavra, via de regra, acaba sendo pecado. Mas nesse contexto em que o povo está se tornando infiéis a Deus, ao seu pacto, à sua aliança com Deus, Deus demonstra a sua fidelidade e chama esse homem, Oséias, cujo nome significa salvação de Deus, para anunciar, através da sua própria vida, o plano e o propósito de Deus para com o povo naqueles dias. Assim que o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe ordenou: vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nascerem serão filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, afastar-se do Senhor e apegar-se à idolatria. De fato, isso não é um texto que eu escolheria para o domingo, tá? Mas essa é a vantagem da gente estabelecer uma programação. Somos fiéis a uma programação e isso nos obriga a abordarmos textos que nem sempre seriam os mais atrativos, mas são textos da palavra de Deus e eles precisam ser anunciados, precisam ser pregados, precisam ser ensinados. Como é que se foge disso? Como é que se foge desse texto aí? A palavra parece bastante clara, e a palavra é bastante clara. É que o discurso conforme registrado, ele não expressa necessariamente a ordem da compreensão. Toda a nação se corrompeu pela idolatria. Toda a nação, não todos da nação, a nação como um todo, tornou-se adúltera, traiu o pacto, a aliança. Então Deus ordena a Oséias para que se casasse com uma das mulheres da terra, com uma das filhas da terra, com uma das filhas da terra adúltera, uma das filhas do adultério, uma adúltera. É essa a condição da
do chamado, da revelação da vocação. Deus ordena para que Oséias se case. E, a princípio, não fica claro na mente dele, porque Deus falou para ele se casar. O contexto do adultério aqui é o mesmo com o qual Deus está tratando a nação como um todo por conta da idolatria. Não significa que essa mulher fosse uma prostituta. Alguns comentaristas já se entregam totalmente o texto, falam, não, para facilitar, né? Já falam que ela provavelmente ou certamente era uma prostituta cultual, e que era comum na idolatria daquela época. Moisés tinha pleno conhecimento e agiu assim de forma consciente. Ora, casar-se com uma prostituta cultual nem sempre seria algo tão simples, porque elas eram escravas, tá? Alguns grupos de sacerdotisas ou de sacerdotes eram os administradores desses cultos, dessas práticas e desses templos. Mas as prostitutas e os prostitutos cultuais eram escravos. Então ele teria que ter comprado, teria que ter resgatado essa pessoa para que se casasse com ela. E não é a princípio o que ocorreu, tá bom? Então essa primeira abordagem aí de alguns comentaristas pode não ser a mais fiel ao texto. Outros, eu vi alguns rabinos lá, também de vez em quando eles dão 2 voltas na lua para tentar resolver a questão. Alguns acreditam que todos esses eventos que atormentaram, que afligiram a vida de Oséias, eles ocorrem não na vida de Oséias, mas eles ocorrem no contexto da revelação de Deus para Oséias. Ou seja, no estado em que ele recebe a comunicação divina, ele vive essa experiência apartado da realidade, tá? Eu achei uma saída bastante elegante, mas não me pareceu satisfatória, porque a revelação se processa na vida, o conhecimento se processa na realidade, e o texto não trata isso como uma visão, tá? O que ele viveu não é tratado como se fosse uma visão, um contexto interior ou íntimo. O meio termo me parece o correto. A Oséias foi declarado que se casasse. Senhor, mas por que eu me casar numa terra que o Senhor está dizendo que vai destruir totalmente? É o mesmo contexto do profeta Jeremias. Jeremias, a ele também foi ordenado que adquirisse uma propriedade numa terra da qual não teria valor nenhum aquilo tudo. Mas todos esses ordenamentos são a preparação para um contexto maior através do qual Deus trará a compreensão daquilo que ele está transmitindo para o profeta e o profeta para o povo, tá bom? Então ele obedeceu. Esse então pode ter aqui uma semana, um mês, um ano, 5, nós não sabemos e também não nos importa. O importante é que Oséias, o homem de Deus, chamado por Deus, obedeceu à voz de Deus. Isso é que interessa. O preço a ser pago é outra coisa. Isso é entre Oséias e Deus, não é problema nosso. Como Oséias viveu, o que Oséias precisou viver, o que Oséias experimentou na sua vida, na sua trajetória, diz respeito às recompensas eternas que ele, Oséias, desfruta com o Altíssimo. Tá? Então ele obedeceu, foi e se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e deu à luz um filho de Oséias, Então o Senhor, essa Gomer aqui, esse nome, ele é traduzido aqui, se eu não me engano, como completa. A ideia de completude e inteireza. Mas se você fizer como os judeus fazem, né, que eles fazem uma ginástica com os nomes, uma ginástica assim que eles levam a palavra como se fosse possível a exaustão. Inteireza, completa,
traz consigo a ideia de soberba, de arrogante, cheia de si, tal qual a nação de Israel. Não que a mulher o fosse na sua personalidade, arrogante, presunçosa ou qualquer coisa. Ela foi amada por Oséias e ela deu à luz um filho a Oséias. Mas, no contexto da mensagem da comunicação profética aqui, o nome dela pode ser compreendido como soberba. E Deus chamou Oséias de novo e falou, ao seu filho foi o nome de Jezreel. Jezreel tem o significado de o Senhor espalha, Deus espalha, ou Deus semeia, né? Ou lança. Traz essa ideia de lançar a semente. Deus espalha. Deus espalha a nação. Porquanto, em pouco tempo, castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino do norte, isto é, ao reino de Israel. Quebrarei o arco de Israel naquele dia, no vale de Jezreel. Jezreel é um campo de batalha, né? É um vale que se alonga numa determinada região lá e tem consigo a conotação de juízo. Ah, mas Deus semeia, está plantando para. Deus semeia aqui a justiça e está preparando o dia do julgamento. Quem está sob juízo? A nação de Israel, o reino do norte, que terá sua força e o seu poder quebrado no dia específico. Está falando da invasão dos assírios, está falando da quase total destruição das tribos do norte, que foram levados para o cativeiro, do qual não regressaram. Gomer, cujo nome significa completa, engravidou novamente e teve uma filha. E o Senhor ordenou a Oséias: dá à menina o nome de Lo-Ruamá, não amada, pois não mais demonstrarei compaixão e favor para com Israel, a ponto de lhe conceder perdão. Na vida do profeta, a oportunidade para o anúncio, porque ninguém estava interessado muito com Deus, tá? O comprometimento com a idolatria era algo bastante intenso. Mas está lá Oséias, no seu ambiente familiar, nos seus amigos, apresentando ali o seu primeiro filho, o menino chamado Deus semeia, Deus lança a semente, ou Deus espalha. Mas Oséias, que nome interessante, era um nome comum. Mas por que esse nome? Porque Deus está preparando, Deus está semeando o julgamento da nação de Israel por causa do seu pecado. E essa menina e essa criança é a não amada ou rejeitada, tá? Ou desfavorecida. Por que desfavorecida? Porque Deus está se preparando para retirar de Israel a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor e executar a justiça, o juízo. Tá? Essas eram as oportunidades para ele anunciar a sua mensagem profética. E ele fez isso por um longo período. Nós temos aqui os textos, as apresentações, os discursos. É muito bonito, é muitíssimo bem elaborado. A carga emocional, afetiva é bastante intensa, As figuras proféticas são lindas, são muito bem desenvolvidas, mas o contexto desse drama pessoal que passa a ser vivido por Oséias. Apesar de rejeitar o reino do norte, o profeta continua: contudo trarei com amor a casa de Judá, o reino do sul. Contudo tratarei com amor o reino de Judá, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Eis que eu te darei vitória, não pelo arco, pela espada ou por intermédio das guerras, tampouco pelo poder de cavalos e cavaleiros. Eis que te trarei salvação, eis que te darei vitória. A salvação de Deus ocorre nos termos do próprio Deus. A salvação de Deus não ocorre
nos nossos termos, segundo as nossas perspectivas, segundo as nossas doutrinas, segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos anseios e necessidades. Não. A salvação de Deus ocorre nos termos estabelecidos pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. A palavra de Deus é rica nessa afirmação. Por todo o texto sagrado, isto é afirmado, tá bom? Não é por força, não é por violência, não é pelas batalhas humanas, não é pelas armas de guerra, não é por míssil nuclear, não é por infantaria, artilharia, não é por grupo terrorista, não é por grupo antiterrorista, não. A salvação de Deus se processa pelo agir gracioso do Espírito de Deus. Se alguém está achando aí que violência, que truculência vai conduzir a quem quer que seja a salvação de Deus, está completamente enganado. Ou se tem alguém por aí achando que esses são os meios dos quais o Senhor Deus se apropria para realizar salvação, está completa e absolutamente equivocado, tá bom? Não se iluda e não tente iludir ou enganar a quem quer que seja. Os violentos, os assassinos e os mentirosos não têm participação na salvação de Deus. Eles agem segundo as suas arrogantes pretensões, não segundo o mover de Deus, com vistas a levar a salvação a quem quer que seja ou aonde quer que seja. Depois de haver desmamado sua filha, Lo-Ruhamá, a desfavorecida, a não amada, a rejeitada, a odiada, Gomer, a soberba, teve mais um filho. E então ordenou o Senhor: dê-lhe o nome de Lo-Ami, não meu povo, porquanto não sois meu povo, tampouco sou o vosso Deus. Aqui a palavra já se torna absoluta. Mais um filho, mais uma mensagem profética com ênfase a um evento que está sendo preparado pelo Todo-Poderoso Deus. Aqui é o divórcio, aqui é o repúdio. Aqui é o repúdio. Não meu povo. Mas por que não meu povo, Oséias? Por que não meu povo? Porque Deus rejeitou Israel. Deus rejeitou. Chega, acabou. Para exaltar e engrandecer a misericórdia, a graça e o favor, a justiça precisa vir à tona. Ninguém jamais saberia quão profundo e intenso é o amor de Deus sem que tivesse conhecido a força da sua justiça e da sua santidade. Apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia, não sois meu povo, eles passarão a ser chamados filhos do Deus vivo. Sendo assim, o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos como uma só nação e constituirão sobre si um só líder e se erguerão na terra com todo o vigor. Pois será grande o dia de Jezreel. Deus espalha a semente. Pois será grande o dia de Jezreel. Está falando aqui, pois será algo que será intenso, né? Algo que glorificará a Deus. Estamos falando aqui da destruição de parte de um povo, da ruína quase completa e absoluta de parte expressiva de uma nação naqueles dias, o povo de Israel, o povo de Judá. Assim inicia o ministério do profeta Oséias, né? Os primeiros anos do seu ministério profético, ele é marcado pelo chamado ao ministério e pelo chamado ao casamento junto com o ministério, tá? Não é errado dizer, mas
duas responsabilidades Deus colocou sobre os ombros do seu profeta, sobre os ombros do seu mensageiro. Ainda que hoje em dia alguns tentem fugir de uma delas, né? Alguns usam a família como desculpa para não se dedicar ao ministério. Outros usam o ministério como desculpa para não assumirem as responsabilidades por uma família. Com Deus não é assim, tá? Com Deus não tem esse negócio, Senhor, eu quero me casar. Case-se, pode se casar. Senhor, eu não quero me casar. Então não se case. O chamado de Deus é para a fidelidade, é para a obediência, com casamento ou sem casamento. Não importa qual decisão tomada no âmbito das liberdades humanas, nós temos a vida do profeta Oséias marcada por isso, marcada pelo chamado a um compromisso, o mais importante, compromisso social, né? Compromisso com a família, compromisso com a humanidade, o casamento, e o mais intenso compromisso em termos de espiritualidade, que é a vocação profética, ou o chamado profético, porque ninguém se torna profeta de Deus por vontade própria, ou por ter feito um curso, ou por algo que tenha procurado desenvolver, ou por uma habilidade própria. O profeta, como o nome diz, ele é chamado por Deus para tornar-se o porta-voz de Deus em relação à execução do plano de Deus. O que nós vemos em Oséias nunca foi por falta de aviso. É como a Bíblia declara: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A profecia não tem o objetivo de só trazer o conhecimento de eventos futuros. A profecia tem o objetivo de garantir o futuro, de garantir o futuro. Alguns olham para a destruição, alguns olham para o fracasso, alguns olham para a derrota. Mas apesar de toda essa situação, que é algo inerente à condição humana, Deus vai mostrar através de Oséias, através de toda a Escritura, que ele permanece fiel e conduzirá aquele que lhe foi infiel, aqui no caso da nação, do povo, a um estado muito superior ao primeiro. Aí já tem essa apresentação. O povo dividido será unido, unificado. A proposta disso foi realizada por Deus em Jesus, o Cristo, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, o Senhor Deus propôs a reunificação de todas as famílias humanas, para que numa só voz adoremos a Deus em espírito e em verdade, através daquele que é a salvação de Deus, Jesus, o Cristo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.